Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Começa um novo ciclo. Nós, quando está terminando o ano, a gente fica assim pensando, né? E é algo muito estranho, porque a gente fica esperando acabar esses últimos dias de dezembro, e vai acabar, eu tenho que terminar tal coisa, eu tenho que fazer isso, vira aquela loucura, e fecha não sei quem, não sei, tá? É uma loucura para a gente fechar o ano, né? E aí, a hora que vira o ano, a gente já percebe que simplesmente só mudou, né, a folhinha. Mas é psicológico, é algo que está intrínseco na humanidade, de querer o quê? Terminar um ciclo e começar um novo. Porque na verdade, nós seres humanos somos e vivemos de ciclos. Ciclos, alguns mais longos, alguns mais curtos, né? E o que nós chamamos até no meio religioso de vivemos um período de missão. A minha missão de 1 ano, de 2 anos, aquilo que Deus sonha, Deus coloca e eu vou lá e me coloco à disposição e faço. Então nós, quando começamos o ano, nós já pensamos assim, vamos começar um novo ciclo. Parece que dá até um gás, né? Até parece que o peso que estava aqui, ele parece que diminui. Porque nós olhamos para frente e falamos, temos tantos dias pela frente para conquistar os nossos sonhos. Aqueles objetivos que nós colocamos no final do ano ou na virada ali. Qual o meu objetivo então nesse ano? Então nós podemos vislumbrar esse novo ciclo. O novo ciclo, ele é muito parecido com o recomeço. E ele está muito próximo, muito ligado. Porque o novo ciclo te dá a possibilidade de sentir começar de novo. E o recomeço faz parte daquele que segue a Cristo. Porque Jesus, através da ressurreição, criou para nós a possibilidade de começar de novo. Quantas pessoas tiveram histórias, né, horríveis e tiveram uma experiência com Jesus e começaram uma nova história na sua vida. Começou de novo. Quantas pessoas que caíram no lamaçal e recomeçaram? Quantos que estavam caminhando com o Senhor, pararam no caminho e hoje recomeça um novo processo, uma nova história, um novo momento na sua vida. Por que tudo isso? Porque através da ressurreição, até o último minuto, até o último suspiro, nós teremos a possibilidade de começar de novo.
de fazer de novo. Ah, eu errei. Ótimo. Agora comece de novo. E aprenda com o erro, para não errar mais. Mas vamos lá. Então nós vivemos esse novo ciclo, novo momento. E minha proposta então é que nós possamos então de fato brilhar uma luz. E é isso que nós vamos conversar um pouco hoje. E essa luz, quando ela está enraizada em Jesus, ela é fantástica, né? Ela não tem como não dar frutos. Junípero era o amigo de Francisco, que ficou esse tempo todo, né, longe de Francisco, e que falou para Francisco: você está louco, né? E Francisco amava Junípero, e abraçava, e amava Junípero, e por todo o tempo continuou amando, só que em caminhos diferentes, até que Junípero então tem uma experiência com a luz, através da luz de Jesus, que brilhava em Francisco, que refletia por Francisco. E se nós formos pegar na história, a luz de Francisco é tão intensa pela proximidade dele com Jesus, que outros, e muitos outros, formariam uma fila gigantesca aqui, que tiveram a experiência com Jesus, foi por causa do reflexo da luz de Jesus em Francisco de Assis. Por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio era um agustiniano, que quando descobre os franciscanos, se apaixona por aquilo que Francisco vivia e torna-se um franciscano. Assim também, como Padre Pio, um franciscano. E tantos outros que tiveram essa linhagem e acompanharam. Por causa de quê? Da luz de um que refletia no outro, que fazia com que o outro quisesse também ter a mesma luz. Então, começamos um novo ano. E esse ano é o ano de brilhar, hein, gente? Brilhar igual purpurina, assim, né? Igual quando você está lá e bate aquela luz e fica tudo brilhoso, assim. Pega comigo, então, para nós partilharmos sobre isso, a palavra que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Amém? Para você que está em casa, boa noite. Vamos rezar junto essa palavra. Pega aí a sua palavra, Mateus capítulo 5, versículo 13. E você também é chamado a ter essa proposta de brilhar, tá bom? Vem conosco aqui, ó, com todos nós. Somos um só, uma comunidade, estamos em comum. A palavra diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Uma palavra bastante meditada, porque na verdade ela é uma proposta e um envio ao mesmo tempo, onde Deus primeiramente fala assim, ó, vós, através do Evangelho, através das palavras de Jesus, Ele vai dizer, vós sois o sal. E para que serve o sal? O sal, ele serve para dar sabor à comida, porque sem o sal a comida vai ficar sonsa, mas na medida certa, porque muito sal também não vai ficar bom, vai ficar muito salgado. Então na medida certa, é aquilo que vai dar um sabor, que vai fazer com que fique mais fácil se degustar aquele alimento. É como que se Deus falasse para nós hoje, vós sois o sal que dá sabor
na vida de alguém. Vós sois a luz do mundo. Vós sois convidado a não ficar debaixo da mesa, mas ser colocado num candelabro para brilhar, para iluminar, para ser a flecha, o raio de luz que ilumina e possa dar direção aos caminhos que se encontram na escuridão, que se encontram nas trevas, que se encontram perdidos. Essa palavra é uma palavra muito importante e muito forte para mim. Eu tive uma experiência profunda com esta palavra. Em 2002, essa foi a palavra do encontro da Jornada Mundial da Juventude no Canadá, com o Papa, o Santo Papa João Paulo II. Foi lá, primeira vez que eu estive numa jornada mundial, pude participar desse encontro, pude participar de vários momentos com João Paulo II, uma graça, uma bênção, poder sentir a presença daquele santo. Lembro, em meu coração, ele palpita de lembrar do momento em que, um dos momentos em que ele está passando, e assim, a 1,5 m, ele passa no Papa Móvel, e eu não sei se ele me viu, bem provável que não, ou que sim, mas ele me olhou, porque eu estava bem na frente, e ele passou bem aqui, olhando para cá, e se ele não me viu, o Espírito Santo que move aquele santo, com certeza me enxergou naquela multidão. E meu coração, ele mexeu demais. E aquele momento foi muito importante, aquele encontro. E as palavras, e os envios, e o fogo que o Espírito Santo queimava no nosso coração, enquanto ouvimos as palavras daquele santo. Tanto é que quando voltamos ao Brasil, naquele momento eu coordenava o estado do Paraná, a juventude da Renovação Carismática, e no momento do sopro do Espírito, foi ali que surgiu e nós conseguimos então dar início e criarmos o projeto Jesus no Litoral. E que é o projeto Jesus no Litoral? Projeto missionário. Acontece no litoral, sempre final de ano, começou com a gente, fazendo no litoral paranaense. É um projeto de missão, onde os jovens, além de várias atividades, o seu foco principal, sair evangelizando na areia, nas casas, 2 a 2, assim como os antigos discípulos faziam. E falando sobre o querigma, sobre o amor de Deus, sobre a salvação, sobre aquilo que a pessoa pode beber, para quem sabe, muitos ali recomeçarem a sua vida. E muitos milagres aconteceram nesse projeto. Lembro do projeto de pessoas que estavam prestes a se jogar no mar, a se suicidar. Pessoas dando testemunhos gigantescos das suas famílias, famílias dilaceradas. Pessoas que estavam ali em família e que tinham esquecido, naquele período de férias, esquecido de Deus. E que ali puderam beber Deus. E aí formava-se fila, às vezes ficava padres confessando lá na areia, e formava-se fila numa praia para se confessar. Projeto tão extraordinário, tão maravilhoso, que hoje ele alcança 22 estados do Brasil. E que alcança muitas pessoas de 2002 para cá. E que já está fora do Brasil. Eu lembro que há uns anos atrás, um pessoal da Venezuela, pedindo para a gente mandar vídeos daqui, porque eles iam ter o Jesus no Litoral lá. E o que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que a palavra é tão forte, essa palavra, por ser uma proposta, por ser um envio, por ser algo extraordinário, que assim como nós, que viemos com o nosso coração, todo mexido, ouvindo essas palavras lá do Papa, mas muito mais do que isso, ouvindo as palavras que vinham da própria fonte, que é Jesus Cristo, nós então somos também chamados, todos nós aqui, a ser luz e a brilhar.
E você falou para mim que você ia brilhar esse ano. Mas a tua luz é a luz de Cristo. É a luz de Jesus. O que acontece? Muitas pessoas querem brilhar. E tem muitas pessoas brilhando. Mas brilhando a sua luz própria. Uma luz tão apagadinha. Uma luz que não consegue conduzir ninguém ao caminho da alegria, da cura, da restauração, da libertação. Tanto é que ela não perdura. A luz que perdura é a luz que dá frutos, que faz com que um projeto se torne 22, que faz com que uma vida, como a de Francisco, se torne vários Franciscos por um milênio ou mais, por muito tempo, que faz com que as nossas pessoas que estão em volta possam de fato, através daquela luz, ser transformados. Essa é a luz que Jesus nos convida, através da palavra, a brilharmos. Quando Deus fala de sermos colocados no candelabro, não é para que a gente possa se sobressair e criar um ego, mas é que nós possamos ajudar aquelas pessoas que precisam enxergar o caminho. E hoje nós vivemos um momento muito obscuro, muito conturbado. Nós vemos todos os dias, há uma confusão instaurada, há uma escuridão sendo investida, até mesmo no meio da igreja. Quantas dissidências, quantos extremismos, quantos ódios, quantas divisões, e tudo o que causa que a divisão e que não tem o amor, não vem da luz de Cristo, é de alguma outra luz que estão querendo enganar. E nós somos convidados a mudar esse curso. A coisa está tão complicada, que Satanás agora tem igreja em que as pessoas se declaram abertamente. Eu vi uma reportagem de que não sei se era nos Estados Unidos, eu acho que sim, se eu não me engano, se eu estiver errado, me desculpa, mas que tinha um lugar que lá ia ter, por causa do evento do Natal, várias apresentações, várias demonstrações, né? Então, tipo o presépio, né? Outra religião, e aí os satanistas, eles foram e reivindicaram o direito deles de fazerem o presépio negro do filho de Satanás, assim, abertamente. Esse é o mundão que nós estamos vivendo hoje. E aí que Jesus nos convida e nos faz a proposta de entrarmos de uma forma profundamente forte nessa batalha para levarmos a luz verdadeira. Porque quando eles são ousados e levam a luz negra, vamos chamar de escuridão, porque veda os olhos, mas na ousadia pessoas os seguem. E por falta de ousadia dos cristãos, que somos nós, o mundo vai padecendo. Veja bem, eu vi uma reportagem onde falava-se de um censo, eu não sei de que ano que é, mas deve ser não tão recente, mas deve ser talvez um censo dos mais recentes, em que os cristãos no Brasil, eles davam-se na ordem uns quase 80%, somando todas as denominações, mas que são cristãos, que se dizem cristãos, que seguem Jesus Cristo. Vocês acham que um Brasil tem 80% de cristão? Olha para o resultado que nós vivemos, olha para os frutos que nós temos dado, olha só o tamanho de divisão, de extremismo, de falta de amor que o nosso país vive hoje. Você acha que de fato nós temos 80% de cristãos? Não, não temos. Temos pessoas que se dizem cristão, mas nós temos pessoas que se dizem cristão que aprovam o aborto, pessoas que se dizem cristão que aprovam a ideologia do gênero, que aplaudem toda essa questão que está vindo lá da outra luz ou da escuridão, para poder enganar a maior e mais bela das criaturas de Deus, que somos nós.
Tem cristão que se diz cristão e que aprova ações contra a família. Então não é cristão, porque quem é cristão é aquele que segue Cristo, e o seguidor de Cristo, ele tem como referência Jesus. Então ele tem que olhar e pensar como Jesus age nisso, como Jesus agiria com relação a isso. Com amor, com carinho, com acolhimento, mas não dizendo amém para tudo. Tanto é que Jesus teve vários embates na sua caminhada aqui, enquanto passou pela terra, como homem, como Deus e como homem, na sua vida pública. E nós somos convidados então a mudar um pouco isso. E aí, nesse convite, nessa proposta, nós podemos chamar dessa proposta missionária, e é muito interessante, porque nós somos convidados e enviados a sermos missionários sempre. Por exemplo, que nós estamos vindo a uma missa. A missa é a vivência e o envio para sermos missionários. Mas de uma forma mais consistente hoje e mais clara, nós somos convidados a ser missionários, a iluminar, a dar sabor para os lugares que estão sem sabor e a levar a luz para os lugares que estão na escuridão ou na falsa luz. E esse convite, ele é interessante, porque quando nós somos convidados a ser missionários, temos duas formas, dois movimentos na missão, dois movimentos, e é muito importante isso. Um é o intra, que ele caminha paralelamente com o outro movimento, que é o extra. Na igreja, a igreja vai dizer assim, que o intra é o chamado ad intra. A missão à igreja é necessária para que a igreja possa brilhar no mundo. A missão é sempre e antes de tudo um chamado à conversão dos evangelizadores. Ou seja, a primeira ação de um missionário, aquele que vai brilhar, e você vai brilhar, mas a primeira ação é transformar a sua própria vida. Porque a luz de Cristo só reflete naquele que entra. Não é a pessoa perfeita, porque a perfeição já nos leva para o céu, mas é uma pessoa no processo de transformação, de santificação, de conversão. A luz de Cristo só brilha nessa pessoa. Então, quando nós somos chamados a ser luz para o outro, primeiro eu olho para dentro de mim e vejo, eu preciso ser luz para mim também. Primeiro para mim. O meu testemunho é importante para o outro. Então, se eu quero pôr sabor na minha casa, eu tenho que começar, e vou ser luz lá, eu tenho que começar por mim. O que é que eu posso ser melhor lá dentro para ser luz na minha casa? Com a minha esposa, com o meu marido, com os filhos. O mundo tem pregado demais a intolerância. Como eu tenho vivido isso dentro de casa? Como que Jesus viveria isso dentro de casa? A minha referência. Como é então que eu estou brilhando dentro do meu trabalho? Quais as minhas atitudes nas minhas relações de amizade, de namoro, de casado, nas relações com o outro? Qual a minha atitude com relação à igreja? Qual a minha atitude com relação ao Papa? Para aquele que é o cristão católico, que se diz cristão católico, apostólico romano. Qual a minha atitude com relação, às coisas que o mundo tem colocado e imposta hoje? Como eu vejo isso? Como as coisas estão acontecendo? Então tem que partir de mim. E aí então vem o ad extra, que remete, aí diz a igreja, a missão no mundo, remete ao fato que a igreja encontra a sua verdadeira vocação somente quando redescobre de ser chamada a continuar a missão de Jesus, de anunciar, servir, testemunhar o reino de Deus em tempos e lugares novos. Aí eu sou chamado e enviado nessa proposta a brilhar. E com a minha luz, eu vou poder ajudar lá em casa.
eu vou poder ajudar no meu trabalho, eu vou poder ajudar no mundo. Às vezes você pode estar pensando assim, mas como é que eu posso ajudar no mundo? Olha, vamos voltar para uma pessoa. Francisco jamais imaginou que poderia ser uma referência tão profunda no mundo. E o que ele fez? Se não entrou no processo da sua própria conversão, dessa intimidade com Jesus, para poder refletir a verdadeira luz. E quando refletiu a verdadeira luz, ela foi se espalhando pelo mundo. Então, através de você, pode sim, gente, muitas pessoas próximas, e talvez pessoas muito longe, enxergar a luz de Cristo, e por causa disso ter uma nova esperança, uma nova vida, restaurado, liberto das malvadezas, das escuridões da vida. Pode ser que essas pessoas vejam em você esse brilho de Jesus e sejam transformadas, saiam da depressão, não queiram mais o suicídio. E você fala, mas eu, sim, porque Deus está falando para você, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e você é convidado a ser essa luz, esse raio de luz. E para a luz permanecer acesa, nós precisamos alimentá-la. O raio de luz, por exemplo, enquanto comunidade, nós temos várias ações em que vocês são convidados a estar. Uma delas é aqui o grupo de oração. A outra é a missa, como cristão católico. Mas enquanto o raio de luz, o grupo de oração. Mas nós temos outras ações, temos encontros de primeiro anúncio, encontros de formação, temos ações missionárias, ações sociais, trabalho com a juventude, trabalho com os adolescentes, com as crianças, com as famílias. São várias coisas que você pode estar se integrando para poder ajudar a alimentar a sua luz, porque esse é o ano de brilhar. E nós queremos juntos, um contribuir com o outro para poder brilhar e dar frutos, porque a luz de Cristo que emana de dentro de você é uma luz para dar frutos na sua vida, na sua história, mas também na história do outro. Porque nenhum cristão autêntico pode viver uma transformação somente em si. Nós findamos todo o nosso anúncio, todo o nosso chamado, toda a nossa missão, quando nós agimos, quando nós damos frutos, quando nós temos uma participação ativa na comunidade, na sociedade, com as outras pessoas, podendo brilhar o Cristo, podendo brilhar essa luz, e com essa luz ser transformadora. Fala para quem está do seu lado, vós sois o sal da terra. Força, fala aí, pode falar. Agora fala para assim, vós sois a luz do mundo. Através de você, você vai ver pessoas sendo transformadas esse ano. Acolha isso, meu irmão. Isso não é uma profecia de Deus para a sua vida. Através de você, pessoas serão transformadas por causa da luz que há de brilhar em você, por você aceitar essa proposta, ou até podemos dizer, aceitar esse desafio de ser luz, de ser flecha, de ser algo que conduz, que ajude, que oriente, sem esquecer do ad intra e o ad extra. Paralelamente, acontece em mim a transformação para que a luz seja intensa na vida do outro e aconteça então na vida do outro. E como que isso se dá? Se dá na prática. Eu podendo fazer algumas autoanálises e olhando, fazendo um paralelo com o Jesus, um caminho, que a igreja nos ensina muito isso, nos dá muitos caminhos, muitas visões de como é Jesus, a Bíblia, os evangelhos, o Novo Testamento, a ligação com o Antigo Testamento, aquilo que Deus deixou direcionado para a nossa vida. Só que tem uma coisa que é muito importante. É algo que nós estamos vivendo, a liturgia dessa semana, que Deus nos ensina. A liturgia mais exata de domingo,
onde acontece o batismo de Jesus. Naquele momento, olha só, olha que interessante, presta atenção, porque isso daqui é algo que Jesus realizou para que nós entendêssemos essa realidade. Naquele momento, Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. E era ali o começo da sua missão, porque é ali que começa a vida pública de Jesus, para que a missão dele seja realizada. Então, naquele momento foi o envio. Será que Jesus precisava mesmo passar por um batismo ou ele já era cheio do Espírito? Mas ele quis, porque foi mais uma atitude do Jesus de Nazaré, o homem Jesus, sem perder a sua divindade no seu grau de 100%, mas que tem também em si, porque se veste de roupas humanas, o homem Jesus que se coloca então ao envio da missão, para brilhar durante 3 anos, junto com aqueles apóstolos, com os discípulos e com toda a sociedade, brilhar numa cruz, doando a sua vida, depois de ensinar e de amar, de restaurar, de curar, brilhar, lá na cruz, e após a cruz, com a ressurreição. Jesus então passa pelo batismo. Nós, olhando para Jesus como referência, precisamos entender que a proposta, o desafio, o que quer que seja, que nós somos chamados ou chacoalhados esta noite, com essa palavra, passa necessariamente por uma vivência batismal do Espírito Santo. Não é o batismo sacramental esse, e não é que você não tem o Espírito Santo. Quem foi batizado sacramentalmente, ali já recebeu o Espírito Santo. Mas é a lenha na fogueira, é o chacoalhão, é fazer com que o Espírito Santo continue agindo de forma muito poderosa e muito forte em nossas vidas. É fazer com que Ele haja em nós de acordo com a sua função. E a função do Espírito Santo é nos santificar e nos conduzir ao céu. Então, quando Deus nos propõe a essa missão de brilhar, primeiro Ele nos dá o exemplo, mas vai lá, passa pelo batismo vivencial, pede o Espírito Santo, porque a função do Espírito Santo é ser o paráclito, o advogado, o ajudador, o auxiliador. Aí aquilo que nós pensamos não ser possível, vamos supor, eu estou na confusão dessas questões religiosas, eu peço para o Espírito Santo e Ele vai me orientar. Eu preciso dar uma palavra lá em casa ou no meu vizinho, uma palavra de vida, de coragem, de construção. O Espírito Santo vai me ajudar, porque o Espírito Santo há de me enviar para que isso aconteça, para que isso realmente se torne verdade na minha vida e na vida daqueles que me rodeiam. E então, Jesus passa pelo batismo e é enviado. E nós, nesta noite, com essa proposta de brilhar, e nós vamos brilhar. Gente, eu quero bater nessa tecla. Você que está em casa nos acompanhando, esse ano é o ano de brilhar, é o ano da luz, a luz de Cristo. O Espírito Santo vem em nosso socorro, vem na nossa fraqueza, para nos tornar forte e nos dar a possibilidade de sermos um candelabro posto bem no alto, para que muitas pessoas possam se achegar a Cristo, ser amados, transformados, talvez ter um sentido na vida, ou até mesmo encontrar o caminho verdadeiro de um cristão. Eu rezo e peço a intercessão de João Paulo II, para que ele me ajude a ser cristão, porque a gente fica confuso, para que ele fala para Deus mandar esse Espírito Santo auxiliador, e me ajude a enxergar as propostas que são colocadas no mundo. Senhor, o que eu faço? Vacino, não vacino? Eu me ponho máscara, não ponho máscara? O Espírito Santo
há de nos conduzir com muita clareza, com muita tranquilidade, com muito amor, e tirar o caos. O Espírito Santo é perito em acabar com o caos. Diz a palavra que no princípio o caos reinava sobre a terra, e veio então um sopro, e então tudo se acalmou e tudo foi se colocando no lugar. É o sopro do Espírito de Deus sobre nossas vidas, para hoje ordenar o caos, começar por nós, ordenar o caos que às vezes possa estar aqui dentro de nós. Começar por nós, as nossas dores, nas nossas confusões. Não se culpe por causa disso. Todos nós passamos por isso. Somos seres humanos, frágeis. Mas o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo mora em você. E o Espírito Santo quer te ajudar. E o Espírito Santo quer te mover. E Ele tem um poder onipresente, onisciente. Toda a divindade que está no Pai e toda a divindade que está no Filho também está no Espírito Santo, que se torna uma pessoa, se personifica por tamanho amor do Pai e tamanho amor do Filho, que Ele torna-se uma pessoa para morar em nós e para nos ajudar. Para nos ajudar. Às vezes nós recorremos em lugares errados, gente. Recorremos na bebida, recorremos nas drogas, recorremos em tantas outras coisas, e não recorremos ao Espírito Santo, que é divino e que mora em nós. Está tão mais próximo. Às vezes a gente vai em tão lugares mais longe e o Espírito Santo está tão pertinho, mas nós não recorremos a Ele. Ele está com você. E essa proposta de brilhar, ela vem junto com o cumprimento da promessa de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Você quer isso? Você deseja isso? Você aceita a proposta de brilhar esse ano? Você aceita de ser luz? Primeiro para você e também paralelamente aos outros. Você aceita? Você aceita esse desafio? Olha, um ano brilhando, é bastante. Buscar alimentar essa luz, buscar colocar mais força nessa luz, buscar para que as pessoas possam enxergar mais e mais o caminho. Veja bem, não é a perfeição, mas é o desejo de transformar o seu coração, a sua vida, a conversão, o processo. É esse desejo que nos dá, que nos habilita a refletir a luz de Cristo, a luz verdadeira. Vamos ficar em pé, vamos pedir a esse Deus auxiliador, santificador, ajudador, o Espírito Santo, que Ele possa nesta noite realizar um Pentecostes, assim como lá no Jordão. Que hoje a catedral seja o nosso Jordão, porque saindo daqui nós vamos iniciar o nosso ciclo de um novo ano, de uma missão nova, de algo novo nas nossas vidas. Você e eu, todos nós, vamos assumir isso, esse compromisso. Nós vamos ser luz. Saindo daqui, nós vamos brilhar. Por isso, vem Espírito Santo sobre nossas vidas. Cantemos. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faze forte e fiel